antes da gente começar a falar de plástica, eu sempre pergunto, toma remédio para alguma coisa? Você tem alguma doença que você já tinha? Os mais jovens, asma, depois dos 40 você já pensa numa pressão alta, numa diabetes, porque são fatores que podem gerar um risco maior. Eu sempre falo no consultório, gente, vocês não têm que ter medo da cirurgia ou da anestesia. E tem aquela clássica, né? Ah, é poético, eu vou dormir, não vou acordar mais, né? Então, assim, vocês não têm que ter medo da cirurgia, vocês têm que ter medo das doenças que vocês têm. Elas que vão te atrapalhar naquele momento, entendeu? Então, assim, começando pelas doenças que você tem. Se você tem alguma doença descontrolada, no pré-operatório a gente vai tentar controlar para poder resolver, sabe? Claro que tem as doenças que são, vamos dizer assim, as graves que a gente evita. Vou te dar um exemplo. Um paciente que infartou há 3 meses atrás, não é um paciente legal de fazer uma cirurgia grande nele, entendeu? Porque o risco de acontecer durante a cirurgia é grande, é muito recente, né? Principalmente se ele não tratou isso. Então o risco tá. Vocês não pensam que o risco. Vocês têm que pensar que tá na doença, né? Menos na anestesia, mais na doença que vocês têm. Esse negócio da anestesia é um classicão mesmo, né? Sim, super. Eu falo que eu imagino, né? Eu já em conversas com amigas, né? Já escutei, mas aí, imagina, morrer porque tá fazendo um negócio estético. Aquela É, coisa assim, é. não, porque entuba. Porque, nossa, não, cirurgia que entuba, não. Mas a pessoa fala como se tivesse um após em medicina, né? Tudo jornalista, tudo um bando de metida a entender, né? Mas É. assim, como que vamos entrar então nessa questão da anestesia e desmistificar a coitada da anestesia. Como que é isso se para todos os tipos de cirurgia plástica é o mesmo tipo de anestesia? Como é que Não, é? não. Tem cirurgias que a gente chama anestesia de bloqueio, né? Onde principalmente quando a gente vai operar áreas da região do abdômen para baixo. Tem essa possibilidade, tá? Agora, principalmente na cirurgia mamária, é muito difícil você fazer isso, né? Então, na cirurgia de mama, face, geralmente é mais, vamos dizer, do tronco para cima, é mais realmente anestesia geral, é aquela que intuba, Uhum. né? Mas é um problema, porque assim, cirurgia que geral, como se fosse né, a anestesia geral, como se fosse uma vilã. Mas, na verdade, ela tá igual, voltando até pro assunto que a gente falou da psiquiatria, né, de tomar o remédio, porque precisa, no caso ali, realmente é algo necessário. E eu acredito que ela seja muito, muito necessária para minimizar qualquer problema. Então, realmente, ali ela não é um problema, ela é uma solução. Sim, sim. Eu acredito assim, eu sempre falo para os pacientes para ficar também de fácil entendimento. Quando você está sendo operada, eu quero que você se imaginando correndo uma meia maratona. Quanto mais você está chegando no final do percurso, mais você está se cansando. Por que eu estou falando isso para vocês? Se você faz uma cirurgia de meia hora, mesmo entubada, porque tem cirurgia de meia hora, 40 minutos, prótese de mama simples, ginecomastia masculina, são cirurgias de 40 minutos. Então, assim, você intuba, mas é muito tranquilo, entendeu? Porque geralmente são pacientes saudáveis e tudo mais. Agora, se você vai alongando isso, na plástica, eu pessoalmente não gosto de passar de 4 horas e meia. Existe uma revisão sistemática americana que fala que a partir de 4 horas e meia, o risco dos pacientes ele é exponencial, sabe? Então, às vezes, chegam as pacientes ansiosas para mim, doutor, eu quero fazer mama, abdômen, lipo, quero tudo, resolver minha vida e vamos ser felizes. Eu falo, calma, calma, porque assim, aí eu explico isso tudo e tal. Então, assim, eu evito nunca, na carreira inteira, eu fiz cirurgia maior do que esse tempo, né? E nunca fiz 3, vamos dizer, entre mama, abdômen, lipo. Eu sempre oriento as minhas pacientes, gente, é mais seguro, vamos fazer 2 primeiro, depois a gente faz essa terceira, mas divide a cirurgia. Porque você diminui muito o seu risco, entendeu? Você se cansa menos durante aquele procedimento e você menos cansada, isso pode te ajudar até no pós-operatório. Por quê? Imagina, você faz uma cirurgia uma coisa, 2 é outra. Se você faz 3 é outra. Você sangra mais, você tem mais tempo
do seu corpo se cansando. Eu gosto de explicar assim, que eu acho que fica mais fácil, né? Pra quem não é da área entender. E aí você tem menos complicações, menor chance de abertura de ponto, menos anemia, que são fatores que atrapalham a cicatrização, entendeu? Então por isso que segurança, eu gosto muito de cirurgias mais curtas. Eu sempre oriento vocês a isso, falando de risco, né? Então se você correr a meia maratona, você vai ter um nível de cansaço. Se você correr a maratona inteira, você vai chegar muito mais exausta, né? Entendeu? Para recuperar é mais difícil. Exatamente. Então, assim, Esse fôlego, né? então eu sempre faço a comparação da corrida, que eu acho que é fácil de entender. Uhum.